Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. A carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Hoje é o Dia dos Pais e é um dia bem pertinente, né? Para que eu, como pastor, creio que é uma das nossas funções trazer conselhos para a igreja, e sobretudo os pais. Então, aqui usando a palavra de Deus, especificamente a carta de Paulo aos Efésios, eu quero aqui transmitir alguns conselhos que o próprio apóstolo Paulo traz à igreja de Éfeso. E eu quero transmitir também esses simples conselhos aqui a você, a sua casa, a você que é pai, a você que é filho, a você que é mãe. Entendendo que, em algum momento da nossa vida, nós recebemos os conselhos como filho, mas chegará um momento que nós teremos que aplicar e receber os conselhos como um pai, né? Então é pertinente a gente ouvir tudo em nome de Jesus. Então vamos aqui fazer uso do que o próprio apóstolo Paulo nos ensina acerca de como nós podemos edificar um lar em paz. Amém, amados? Glória a Deus. Acho que a maior alegria de todos nós é termos uma casa cheia de paz. Amém? Uma casa com tranquilidade, uma casa com harmonia e com paz. A paz, eu creio que é o bem maior de todo lar. Mas que paz é essa? Claro que é a paz proveniente do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a única paz que é duradoura, a única paz que é absoluta, é a paz que o Cristo tem para nos dar. Amém? Então, como nós vamos edificar uma casa de paz? É se nós observarmos o Evangelho, aprendermos as lições que ele tem para nos dar e aplicar para as nossas vidas. Aplicar como filho e aplicar também como pai. Abra comigo aí a carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, e passaremos a olhar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É claro, amados, que a gente tem que lembrar algo antes da leitura, de que quando eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia pelo prisma de Paulo, pelo prisma de João, é só isso, né? Claro que nós estamos ouvindo e lendo o que Paulo escreve aos Efésios, mas existe algo maior que tudo isso, que é o Deus que nós servimos, que inspirou esses homens a escrever essas coisas. Então não é uma simples carta a uma simples igreja, não é a fala de um homem, é a fala de Deus para a sua igreja. É a fala do Senhor para os seus filhos, amém? Então, quando lemos a Bíblia, temos que ter esse entendimento de importância do que a Bíblia representa para o cristão, amém? Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra sobre nós, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, para aprendermos essas lições poderosas de como podemos edificar uma casa de paz, conforme o teu Evangelho, conforme as instruções do teu Espírito, que foi passado a Paulo, que foi passado à igreja de Éfeso, e é passado para todo aquele que crê em nome de Jesus. Amém? Irmãos, existe uma frase bem conhecida, que dinheiro compra tudo. Mas será? Será que dinheiro compra tudo?
Bom, o dinheiro é bom, mas não compra tudo. Ele pode comprar plano de saúde, mas compra a saúde. O dinheiro, ele pode comprar prazeres, mas ele compra instabilidade emocional. O dinheiro, ele compra casa, mas ela compra um lar. Com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos nos esmerar para viver uma vida boa, para trabalhar e ter renda. Não é isso que eu quero dizer. Mas se a gente entender ou acreditar que uma casa feliz é uma casa que só tem coisas nela, uma casa bonita, com jardim bonito. Se a gente achar que casa de paz é uma casa que só tem equipamentos da última geração, vários cômodos, casa de rico tem ala, né? Ala norte, sul, sudeste. Hã? Que chique. Onde você está na sua casa? Na ala norte da casa. Então a gente percebe que esses tipos de coisas são muito boas. Mas quem tem dinheiro compra sim uma casa bonita, mas não compra um lar. E o lar que o Evangelho nos diz é um lar que tem paz, que tem tranquilidade, que tem harmonia. Imagina um pai, uma mãe que se deita e tem paz em relação aos seus filhos, os seus filhos em relação aos seus pais. A psicologia já nos ensina de que o maior distúrbio que tem nos jovens e crianças são as crianças e jovens que crescem numa casa instável. Vocês sabiam, pasmem vocês, que o ato de uma mulher, de um pai, limpar uma casa, e vamos aqui colocar como a mulher que são mais minuciosas, que limpam a casa e deixa cheirosa, e deixa tudo organizado, isso faz bem para o psique da criança, e ela cresce com aquilo tudo, com aquela harmonia, com aquela arrumação, isso faz um bem para a sua saúde emocional. Uma casa cheia de trupé, uma coisa sem ordem, sem disciplina, uma casa parecendo mais um lugar revolto, onde uma tempestade passou. Essas coisas tão básicas trazem sobre a criança uma instabilidade poderosa em seu coração. A criança se sente em paz, bem, quando ela vê que todas as coisas são coisas simples. Há um filósofo que eu gosto muito, chamado e não veio o nome aqui, ó. Mário Cortella. Opa, veio. Ele diz algo interessante. Antigamente, os papais, quando ia fazer o aniversário de um filho, o que eles faziam? Uma semana preparando doce. E amassava o doce, e fazia doce de leite, doce não sei o quê, doce pudim, brigadeiro, beijinho. Uma semana a preparação. A criança, ela se sentia importante, amados, porque, poxa, ela via que tudo era para ela. Os tios chegavam na casa do pai e da mãe e eles começavam a trabalhar na festa do filho que ia acontecer no final de semana. Um fazia o bolo, outro fazia o doce. Então a criança crescia com esse sentido de pertencimento, com essa alegria de saber que era importante. Hoje a gente vê que, não em Cacoal, graças a Deus, mas em grandes centros tudo é comprado. Você aluga um buffet com uma festa e a pessoa vai lá no dia, gasta na festa e vai embora. Não existe mais a preparação. São coisas simples, mas são estas coisas que fazem diferença numa casa que tem paz. E essas observâncias, desses detalhes, desse cuidado, o Evangelho é muito assim, ele chancela essas coisas, do cuidado, do zelo, em nome de Jesus. Para a gente não estender muito, né, porque hoje o pastor está empolgado para falar, nós vamos aqui para os conselhos que Deus dá para os filhos e os pais, amém, amados? Primeiro vamos para os conselhos que Deus dá aos filhos. Vamos lá. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele dá duas orientações básicas para os filhos em relação aos pais, que são obediência
e honra. Amém? Então, qual é a orientação bíblica do céu de um filho em relação aos seus pais? Obediência e honra. Vamos à obediência. A obediência que Paulo ensina é uma obediência no Senhor. Mais à frente eu vou explicar isso. Por que Paulo diz no Senhor? Porque lá em Colossenses 3:20, Paulo diz que o filho deve obedecer o pai e a mãe em tudo. Mas aí em Efésios ele diz que o filho deve obedecer o pai e a mãe no Senhor. Por que ele faz essa diferenciação? Depois eu vou explicar isso mais à frente. Mas algo que nós temos que entender é que na época de Paulo, essa época que a igreja de Éfeso funcionava, que Paulo escreve aos Efésios, o pai e a mãe tinham uma autoridade sobre o filho muito grande. É algo como ditatorial. Por exemplo, um pai e uma mãe naquela época podiam matar o seu filho. E não era punido. Não tinha lei da palmada naquela época. O pai e a mãe podiam matar um filho e não tinha problema algum. Então, por isso que nós vamos entender por que Paulo fala que o filho deve obedecer. Porque se caso o pai queira matar o filho não deve aceitar aquilo. Lembrando que o pai ensina o filho no caminho e na instrução do Senhor. Amém? Então Paulo tem que deixar claro essas coisas para o tempo, porque naquele tempo é diferente de hoje. No tempo da igreja de Éfeso é diferente de hoje. O pai tinha um poder quase de um senhor sobre um escravo em relação a filho. E depois Paulo vai orientar os pais nesse sentido. Então, os filhos devem obedecer os pais no Senhor. Os filhos devem obedecer o pai no Senhor, entendendo que essa obediência é como se fosse uma graça natural. O que é isso, pastor Alex? Por exemplo, se a gente olhar em todas as religiões do mundo, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, todas as religiões, a obediência dos filhos ao pai está em todas. Todas as religiões falam que os filhos devem obedecer aos pais. Então é como se fosse uma lei natural. Não é natural um filho desobedecer pai e mãe, amém, amados? Não é natural isso. Quando a gente olha na internet algumas coisas absurdas, como uma mãe, não sei se vocês viram, batendo no filho, porque o filho fez um meme em relação a uma menina, desonrando uma moça, e o filho peitando a mãe, encarando a mãe, aquilo, a gente que é criado, como a gente é criado, a gente não consegue nem ver um negócio daquele, de um filho afrontando uma mãe ao ponto de querer bater na mãe. Então essas coisas não são naturais, isso vai além do evangelho, vai além do cristianismo, isso é uma graça natural, isso é uma lei natural. Não precisa ser cristão para entender essa coisa tão básica de obediência de um filho para um pai. Amém? Amém? Então isso está também chancelado no cristianismo. Que imagine, amados, quantos conselhos os pais da gente já nos deu. E entenda de um pai que ora, que pede a Deus, porque assim, existe uma graça natural dos pais em relação aos filhos. Sabe aquele negócio que a mãe sente e quando fala e aí você desobedece e dá justamente aquilo que a mãe falou? Não parece que é uma coisa meio estranha isso? Mas não, é como se houvesse um contato direto do filho com o pai, ou do pai com o filho. Existe uma experiência espiritual nessa relação que vai além da nossa compreensão. Quantos casamentos ruins poderiam ser evitados se o filho ou a filha tivesse ouvido o pai e a mãe? Quantos acidentes poderiam ser evitados? Quantos amigos meus morreram quando eu tinha 10 anos de idade, porque todos os nossos pais diziam, não toma banho no rio, fulano lá naquele lado, e obedecia? Tomava banho no rio. Quantos morreram naquele jeito? E quantos filhos morreram porque o pai e a mãe dizem, não faça isso? Quantos problemas poderiam ser evitados? Quantas seduções poderiam ser evitadas em relação a drogas, a namoros ilícitos, abandonos de princípio, a amigos ruins? Quantas coisas ruins poderiam ser evitadas? Se os filhos entendessem esse mandamento de Deus, obedeçam aos seus pais.
Junto a esse orientação do céu para o filho, tem outra orientação tão igual e importante do mesmo jeito, que é a honra. Uma coisa nós temos que entender, a honra, ela é um pouco além da obediência. A obediência é algo bonito que nós já vimos aqui, mas a honra, ela é mais do que uma obediência. É quase uma devoção aos pais. É um amor, é um respeito, é um cuidado que o filho deve ter aos pais. A honra que o Senhor diz aqui no verso 2: honre o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. A gente percebe que a honra, em relação que Paulo fala aos Efésios, já estava lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, na lei. A honra do pai e a mãe, assim como a obediência, que era uma graça natural, é algo que todo mundo entendia esse negócio. A honra é algo que vinha do Antigo Testamento e não muda no Novo Testamento. É algo que ainda está em vigência. A honrar de que maneira? Amando, cuidando dos seus pais. Quantos filhos amados levam flores para os pais nos túmulos, mas nunca deu um botão de rosa enquanto os pais estavam vivos? Quantos filhos, tendo seus pais na velhice, os abandonou? Pastor, isso é impossível. Será? Vou te provar que é possível. Existe asilo. O asilo é a prova. É claro que tem situações e situações de pessoas que não têm ninguém na vida. Mas todas as pessoas que estão em asilo não têm pai? Não têm filho, melhor? Será? E a honra que o Evangelho diz é o cuidar deles. É o cuidar que não é de cuidar de dizer eu te amo, é cuidar, de bancar os pais se precisar, de assisti-los em suas dificuldades. Imagine que quando o filho observa essa orientação do céu, existe benefícios em relação a isso. Quem honra os pais, honra a Deus, amém, amados? Glória a Deus. Pastor, como é que a pessoa começa a entender que ela é convertida? Quando essa pessoa começa a observar e viver os princípios da Bíblia. Você consegue imaginar alguém que se declara cristão e não ama os seus pais? E não os honra? Honrar aos pais é honrar o próprio Deus. Honrar os pais traz benefícios para aquele que obedece. 2, viver longevidade e prosperidade. Olha o que diz o verso 3: para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E aqui é diferente de riqueza. Não é que você vai ajudar os seus pais a amá-lo, honrar e você vai ficar rico. Não é isso. Você vai ser próspero. Prosperidade é você não sentir falta de nada. Amém? Não é ter tudo. Sabe aquelas pessoas que você não dá para entender, irmãos? Você olha para a vida dele, dela, não tem muitas coisas, mas parece que as coisas são mais fáceis. Flui, corre bem. Vai ver como trata os pais. Um conselho de um pastor para alguém que quer casar: segura os jovens. É o conselho que eu vou dar para minhas filhas. Veja como ele ou ela trata os pais. Porque você vai casar com um menino que não honra os pais, será que ele vai te honrar? A relação mais íntima e poderosa, mais espiritual possível é a relação de um filho para um pai e com a mãe. Se isso não é honrado, será que isso vai ser observado no casamento? Pastor, as pessoas podem mudar. Amém. Glória a Deus. E que mudem. Mas mudem já. A mudança tem que ser na hora que você entender que você precisa mudar. Eu já disse isso, vou falar quantas vezes eu achar que devo.
Eu nunca disse para o meu pai e para minha mãe bênção, mas aprendi na minha família, eu não posso falar mais família da Célia, que é a minha família, na família da minha esposa, o valor de pedir uma bênção. Fui namorar a Célia, cheguei na casa dela lá, ela, benção pai, benção mãe, eu nunca vi isso. Porque eu sou um cara que enche de beijo, meu pai e minha mãe, beijo muito, mas eu nunca, de palavra era muito ruim, né? E essa questão de pedir bênção é uma coisa tão submissa de um filho em relação ao pai, né? Na cultura indiana, o filho, ele coloca a mão no pé do pai, dizendo que ele é uma autoridade sobre ele. E daquele dia em diante, já com 30, quase 40 anos eu estava na época, 38, sei lá. Cheguei para meu pai, pai, a partir de hoje, benção pai, benção mãe. Meu pai não entendeu nada, mas amém, continuando. Tanto que quando eu pedi benção para ele, a primeira vez, ele o quê? É só responder, pai, Deus te abençoe, está tudo certo. Hoje, quando eu chego lá na casa dele, ele já me olha, Deus te abençoe. Nem espero eu pedir a benção. Mas a gente pode aprender, amados. Cuidar dos nossos pais, honrá-los e obedecê-los é ter vida longa. É ter prosperidade. As coisas vão fluir bem para um filho que honra os seus pais. Isso é um princípio espiritual. Quem honra os pais demonstra conversão. Aleluia, como eu disse. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. O meu amor por Deus é tão poderoso que se eu não aprendi isso lá atrás, hoje eu aprendi de que eu tenho que honrar os meus pais, porque eu sou um cristão. Aleluia. Amém? Agora vamos para os conselhos dos pais, que o apóstolo Paulo ensina. Bom, aqui, como eu já disse, na época de Paulo, que escreve aos Efésios, existia um tempo diferente. Havia aqui nessa época um regime chamado, presta atenção, um regime pater potestas, ou pater postestas. É uma palavra difícil, grega, mas essa era uma lei que funcionava na época. O que era essa lei desse pater potestas? O pai e a mãe tinham um poder ditatorial sobre os filhos. Por exemplo, o pai naquela época podia castigar, casar o filho com quem quisesse, divorciar o filho se ele quisesse, escravizar o filho, prender e até matar. O filho pertencia aos pais, de uma maneira tão poderosa. E aí a gente olha, por que na década de 60, depois dos 4 garotos do Liverpool, fizeram aquela revolução de drogas e sexo naquela época, para os jovens. Porque essa autoridade dos pais, que era contemplada nos tempos bíblicos, de certa maneira, algumas coisas foram levadas para muito tempo à frente. E da década de 60, estava lendo um livro que da década de 60 para cá, é que as coisas começaram a distanciar. Porque havia algo exagerado dos filhos em relação aos pais, e os filhos quiseram se libertar. Aí veio o movimento hippie, os 4 meninos de Liverpool lá, com aquelas músicas boas que eles cantavam, fizeram uma libertação que chegou ao extremo, de um outro lado, de um filho que não quer relação nenhuma com seus pais. A liberdade, que virou libertinagem. E é claro que o Evangelho, ele procura o equilíbrio disso. Não precisamos de uma lei da palmada para um pai cristão, porque o pai cristão não vai agredir um filho a ponto de matar o filho. Nós não precisamos de uma lei para dizer que nós sabemos a hora de parar numa palmada de um filho. Será que eu preciso de uma lei para me dizer isso? De que a minha força em relação à minha filha, será que eu não sei identificar? Um cristão sabe identificar, por exemplo, que não se bate no filho quando está nervoso. Você pode se exceder. E como diz Paulinho, se você não está entendendo que você está apanhando, então bata em mim. Como ele fez com Pedro. Você está entendendo, filho? Que você tá... Não, então bate no pai, porque o pai está sendo incompetente. Está te batendo e você não está entendendo.
É isso mesmo, tem que dar uma aqui o cinto, bate em mim, para me melhorar ser pai. Então, o que Paulo diz aos pais é que nós não devemos exercer esse poder sobre os filhos. Amém, amados? Por isso que ele corrige aqui em Efésios: olha, filhos, obedeçam os pais no Senhor. Entendeu agora por que ele diz no Senhor? É porque o pai, na época, não podia exercer essa lei que estava em vigência sobre os filhos. Então a gente entende, amados, que nós saímos de um lugar onde o pai existia um poder ditatorial, para um tempo também onde o pai não exerce nenhuma autoridade sobre os filhos. Não é isso que o Evangelho ensina. Vamos para o que o texto diz. Primeiro conselho que Deus fala aos pais: pais, não irritem seus filhos, antes, cria-nos segundo a instrução e conselho no Senhor. Eu vou ficar só nesse versículo aqui, para a gente entender o que Paulo está dizendo. A primeira instrução que Paulo dá aqui é não irritar filho. Porque, vamos ser sinceros, irmão, tem pai e mãe que irrita. E naquela época, podia até mais. O pai podia até matar um filho. Imagine irritar. Aí Paulo está dizendo para os Efésios: ô irmão que convertido de Efésios, não irrite seu filho. Se não é para irritar, muito menos matar, né, filho de Jeová? Agora imagine um pai grego que se converte ao Evangelho, que foi criado nesse poder que eu citei, o pater postetas aqui, onde o pai dele tinha uma autoridade sobre-humana sobre ele. Agora ele, cristão, tem que reaprender ou aprender a ser pai. Então agora, nesse momento, o apóstolo diz assim: não irrite seus filhos. Porque, irmãos, como é que a gente irrita um filho? Quando a gente começa a usar palavras depreciativas aí. Sabe? Quando a gente quer ensinar e não ensina, a gente ofende. Uso de xingamentos. Eu estou sendo pastor aqui, amém, amados? Preciso dar instrução aqui. Outra forma de irritar filho é agressão física. Não se deve agredir, mas corrigir, como eu disse aqui. A correção é outra coisa. A agressão, sabe aquela surra que a gente ouve falar, né? Eu não tive isso. Minha mãe está vendo ali, não posso falar. Você já viu a surra do Homem-Aranha? Era minha. Minha mãe batendo, eu querendo escalar a parede. Gritando: ai, mãe. Hoje, tadinha. Ela nem gosta que fale, porque ela não gosta nem lembrar. Mas ela batia, eu queria escalar. Eu escalava uns 3 metros, assim, escalava. Para fugir. Aquela época era demais. De pai que acendia um cigarro, fumava, quando ele acabava, batia. Depois ele bateria, acendia cigarro. Depois batia. Irmão, que coisa louca é essa? Então a gente irrita filho, irrita se a gente agride um filho. Eu aprendi que criança e um menino não se bate na cara. Porque a gente está criando menino e o nosso filho com umbridade. Júlia tem 6 anos e quando tinha 4 já tinha uma personalidade que... Mas você também, meu amor. Mas Júlia, 4 aninhos já... Filho de séria, meu amigo. E a gente tem que entender que esses bichinhos crescem e a gente não pode achar que a gente tem uma autoridade quase ditatorial sobre eles. Pai, hoje é dia dos pais, pastor. O senhor está... mas o pai precisa ser pai, conforme a Bíblia. Então a gente tem que entender, amados, que esses excessos, agressões, é a forma de irritar o filho. Outra coisa, excesso de proteção. É claro que a gente está num tempo diferente. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu andava na rua tudo aí. Em Cacoal, lá em Minas, né? Aqui não. Aqui também, com 10 anos, eu andava tudo. Minha mãe nem sabia onde eu estava.
Hoje, a Heloísa vai na padaria, eu fico olhando no portão, olhando ela se ela vai direitinho. Não é que a gente não confia, é porque a gente está num momento mais difícil. Mas nós também temos que entender que os nossos filhos criaram uma maturidade. Esse excesso de proteção, claro que tem que ser fundamentado. Olha, você não pode isso ainda por causa disso, disso, disso. Mas nós temos que entender que os nossos filhos estão entendendo o que nós estamos dizendo para eles. Que eles estão se transformando em adultos e pessoas boas. É difícil que eu estou dizendo, eu estou sendo pastor, mas na hora que eu estou sendo um pai, as coisas são difíceis para mim também. Mas eu preciso ser pastor aqui agora. Então a gente tem que confiar. Esse negócio de favoritismo também irrita filho. Olha o que diz na Bíblia lá, o tal do Isaac que preferiu Esaú, Rebeca que preferiu Jacó, que guerra que foi aqueles irmãos, porque um pai preferiu o outro e a mãe preferiu o outro. Não, isso é o cachorrinho da mamãe. Isso é o neném da mamãe. Neném da mamãe. E os outros ficam. Você já viu um vídeo aí que está o mais velho morto lá no fundo da piscina, o do meio querendo uma boia e o caçula lá na borda da piscina, todo com cuidado. Eu sou caçula, não posso reclamar. Mas a gente tem que entender, amados, que esses favoritismos deixam o filho chateado. Isso irrita. Desestímulos também. Eu lembro de uma fala de um filme, A Espera da Felicidade, Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Lembrei do autor, mas não lembrava o nome do filme. Ele estava tão frustrado que não estava conseguindo o trabalho, de tanto não que ele recebeu, aí ele estava num pátio jogando basquete com o filhinho dele. Aí o filhinho pegou a bola, começou a bater, querendo, pai, eu vou ser um atleta profissional. Ele falou, não, você não vai ser atleta. Você tem que viver a realidade. Começou a desestimular o filho dele daquele sonho de querer ser atleta. Aí ele para no filme assim, viu que ele estava fazendo besteira. Ele estava medindo as suas frustrações e jogando as suas frustrações no filho dele. Bom, se meu filho quer ser um jogador de basquete, meu filho, vá à frente. Os pais precisam promover os sonhos dos filhos. É claro, colocar no pé no chão. Pai, eu quero ser piloto de avião. Filho, você não sabe nem andar de bicicleta. Vamos para o parque. Mas não desestimular. E também, pais podem irritar os filhos quando não reconhecem os seus filhos. Quando não crê que seus filhos já são maduros. Ainda não estou nessa fase, né? Que minhas filhinhas tudo é bebê. Mas se você já tem um filho adulto, esse é o desafio, de entender que ele já é um homem, uma mulher, que já tem uma maturidade, a sua visão de vida, de mundo. O que nós temos que esperar é que eles sejam convertidos como nós. E precisamos apenas ensinar o filho. Por isso que é importante ensinar o filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, não desvie dele. E nós temos que crer que tudo que foi semeado vai ser produzido agora. Então, amados, outro conselho de Paulo, além de irritar os filhos, ele diz que nós temos que criar os nossos filhos na instrução. Olha o que diz lá a parte B do versículo. Antes, criem-nos segundo a instrução. Essa palavra criar, lá no original, ela tem um sentido de alimentar. O que o pai teve que fazer com o filho? Primeiro, não irritar ele. E segundo, alimentá-lo. Com o quê? Com a instrução. A instrução da palavra. E que instrução é essa? Aquela que eu aprendi. E aqui o que Paulo está dizendo é que o pai e a mãe tem que ser um mestre para o filho, um discipulador para os seus filhos. Pais, você quer uma casa edificada de paz na sua vida? Você quer que a sua casa tenha paz? Não irrite seus filhos. E segunda, alimente-os com a instrução da palavra. E que alimento é esse? É algo que você já nutriu a sua vida. Alimente-os, instrua.
Não é dizer, filho, olha, não faça A e B porque a Bíblia diz, mas você faz o A e B que a Bíblia diz. Tem lógica nisso, amados? Por isso que Paulo diz, cria na instrução, ou seja, alimenta com a instrução. Que alimento? A instrução. O alimento que você foi nutrido, algo que você já entendeu que dá certo. Não é dizer faça e obedeça o evangelho, mas eu vou fazer o que eu quero, não é isso. Então nós temos que ensinar os nossos filhos. E esse alimento, amados, vai gerar neles o respeito, coragem, valores, amor, um verdadeiro amor, confiança e com certeza uma paz que excede todos os entendimentos. E para a gente encerrar, a última instrução que Paulo diz, além de não irrite os seus filhos e os instrua na palavra, alimente-os com a palavra, é parte final do versículo, no conselho do Senhor. E que esse conselho que Paulo está dizendo aqui? Esse conselho aqui é o treinamento, é o ensinamento, é a palavra que você agora vai transmitir para o seu filho. Não é o que eu aprendi quando eu era garoto, não é o que o filósofo da vez está dizendo, não é o que o livro dos 25 passos para ser um pai excelente está dizendo, é o que o evangelho diz, no conselho do Senhor. Amém? Filhos devem ser honrados na instrução e conselho do Senhor, para que eles tenham discernimento de entender onde estão os pastos verdejantes, as águas tranquilas e onde estão os lobos para tirar a sua paz. Aleluia. Vocês recebem essa palavra? Recebem? Vamos ficar em pé então, amados. Conselhos simples de Paulo, mas conselhos poderosos. A maior herança que um filho pode deixar para que um pai pode deixar para os seus filhos, não é bens, amados, mas é saber que os nossos filhos terão uma eternidade ao lado do Senhor. Que eles terão uma vida de paz. Nós precisamos ensinar os nossos meninos a ser homens de Deus. E as nossas meninas serem servas, mulheres de Deus. Fazendo isso, já estamos garantindo o futuro deles. Ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esses conselhos que Paulo nos diz nessa noite, Jesus. Hoje é dia dos pais, eu quero abençoar a vida de cada pai da nossa comunidade, do irmão e irmã que está nos ouvindo agora pelo Facebook. Eu abençoo a vida do meu pai, Pai. Te agradeço pela vida dele, pela vida de todos os pais da igreja. E que nós, filhos, possamos aprender que devemos honrar e obedecer os nossos pais. Obedecer, mas obedecer no Senhor. Obediência conforme a tua palavra nos mostra. Obedecer honra quem nós somos. E também honrar os nossos pais. Um amor devoto a eles, um cuidado. A honra é um agradecimento por tudo aquilo que eles são e representam em nossas vidas. E nós, pais, que a gente aprenda o que Paulo está dizendo aqui, procurar não irritar filho, instruí-los como um professor, mas instruí-los como? Nos conselhos do Senhor, na palavra de Deus. Não o que diz o filósofo da época, ou o que diz as instruções aqui dos melhores autores, não, da palavra de Deus. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Nos ajude e nos ensine a ser filhos melhores. Nos ajude e nos ensine a ser pais e mães melhores, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, eu abençoo a vida de todos os irmãos que puderam estar aqui, que estão vendo em casa.
nos dê uma semana maravilhosa em Tua presença e que o amor do Pai, a graça salvadora do Seu Filho amado Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana. Mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar, pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque te amo. Só peço que venhas e que olhes pra mim, pois todo o meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu novo, tu és o meu noivo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo tanto, tanto, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.